As luzes do palco acabavam de diminuir quando a plateia continuava aplaudindo de pé. Suzana Vieira permaneceu diante do microfone por alguns segundos, olhando para o público como quem desejava guardar aquele instante na memória. O sorriso ainda estava em seu rosto, mas havia uma pausa diferente entre uma respiração e outra. Então ela pronunciou uma frase simples, serena, sem elevar a voz, e o silêncio tomou conta do teatro quase imediatamente. Ninguém parecia esperar que poucas palavras fossem capazes de transformar o clima de uma noite dedicada às lembranças, ao carinho dos fãs e ao reconhecimento de uma trajetória construída durante décadas. Não houve música dramática, nem efeito especial. Apenas o peso de uma declaração dita com tranquilidade, fazendo muitas pessoas refletirem sobre o significado daquele momento. Durante alguns instantes, os aplausos desapareceram. Alguns espectadores trocaram olhares discretos, enquanto outros permaneceram completamente imóveis, tentando compreender o sentido daquelas palavras antes mesmo que qualquer explicação surgisse. Era como se o tempo tivesse desacelerado dentro daquele espaço. Somente depois desse instante de expectativa é que muitos passaram a recordar entrevistas concedidas pela atriz ao longo dos últimos anos. Em diferentes ocasiões públicas, Suzana Vieira falou abertamente sobre o tratamento contra o câncer, descrevendo desafios, limitações e também a importância de continuar trabalhando sempre que possível. Suas declarações, amplamente repercutidas pela imprensa brasileira, emocionaram admiradores e estimularam conversas sobre envelhecimento, saúde e coragem diante de diagnósticos difíceis, sem esconder que existem dias melhores e outros mais delicados. Em vez de construir uma imagem de invencibilidade, ela preferiu dividir parte da própria experiência com franqueza, preservando ao mesmo tempo aspectos da vida privada que sempre considerou pessoais. A artista continuava sendo a mesma presença forte dos palcos e das novelas, mas agora também aparecia como alguém disposta a conversar sobre vulnerabilidade sem transformar isso em espetáculo. Apresentações e momentos marcantes de sua carreira, percebendo detalhes que antes pareciam comuns. Outros compartilharam mensagens de apoio nas redes sociais, agradecendo pela sinceridade demonstrada em entrevistas e eventos públicos. A repercussão não nasceu de rumores, mas das próprias palavras da atriz, que escolheram um caminho de transparência diante do público. Ainda assim, permanecia uma sensação curiosa no ar. A frase dita naquela noite parecia carregar significados diferentes para cada pessoa presente. Alguns entenderam como gratidão. Outros enxergaram um convite à reflexão sobre o tempo, a saúde e a permanência de uma carreira admirada por gerações. Mas havia uma pergunta que continuava ecoando entre todos. O que levou uma artista conhecida por sua personalidade firme a falar com tanta serenidade sobre a própria doença? Essa pergunta segue no ar. Quando as cortinas se fechavam e os aplausos ficavam do lado de fora, começava um cenário que raramente aparecia diante das câmeras. Os corredores dos estúdios voltavam ao ritmo habitual. Técnicos caminhavam de um lado para outro. O relógio marcava mais um dia de gravações longas. Na sala de maquiagem, espelhos iluminados refletiam uma rotina que se repetia havia muitos anos. Entre retoques, ajustes de figurino e conversas rápidas, Suzana Vieira seguia acompanhando a preparação para entrar em cena como tantas outras vezes. Poucos minutos depois, alguém chamava que tudo estava pronto para gravar, e o ambiente silenciosamente mudava de ritmo. A personagem ocupava novamente o espaço diante das câmeras, enquanto a mulher, por trás dela, permanecia quase invisível para quem acompanhava apenas o resultado final na televisão. Em diferentes entrevistas concedidas ao longo dos últimos anos,
A atriz escolheu falar publicamente sobre o tratamento contra o câncer e sobre a maneira como procurava continuar vivendo sua rotina. Sem transformar o assunto em espetáculo, descreveu desafios, limitações e também a decisão de não permitir que o diagnóstico definisse toda a sua identidade. Essas declarações repercutiram amplamente. Reportagens voltaram a circular. Trechos de entrevistas foram compartilhados inúmeras vezes nas redes sociais. Muitos espectadores comentavam aquelas palavras como se estivessem revendo uma conversa antiga, agora observada sob uma nova perspectiva. Entre colegas de profissão, surgiam manifestações de respeito e carinho. Alguns destacavam sua disposição em continuar trabalhando. Outros preferiam ressaltar a sinceridade com que tratava um tema delicado diante do público. Também entre os admiradores havia interpretações diferentes. Alguns enxergavam uma demonstração de coragem e otimismo. Outros diziam perceber, nos intervalos entre uma resposta e outra, sinais de um cansaço que não aparecia quando as luzes do palco estavam acesas. Nenhuma dessas percepções era exatamente igual, porque cada pessoa observava os mesmos gestos a partir da própria experiência. Enquanto isso, a rotina seguia. O som das claquetes anunciava novas cenas. Os refletores voltavam a iluminar o cenário. Os corredores permaneciam movimentados, mas, longe das câmeras, tudo parecia acontecer em um ritmo mais discreto. Aos poucos, a câmera imaginária deixava o palco para trás e atravessava lentamente a porta do camarim. As vozes iam ficando mais baixas, os passos se tornavam distantes. Restava apenas o som suave do ambiente de bastidores, quase imperceptível. Talvez muitas pessoas tenham interpretado aquele momento como uma despedida. Outras, porém, enxergaram algo diferente. Não necessariamente um adeus, mas a maneira como uma artista escolheu enfrentar uma realidade que ela mesma decidiu compartilhar com o público, sem dramatizar, sem esconder completamente, apenas falando sobre aquilo que fazia parte da própria vida. Em entrevistas concedidas à imprensa brasileira, Suzana Vieira comentou mais de uma vez sobre o tratamento contra o câncer, explicando que a doença exigia acompanhamento constante e mudanças na rotina, mas que isso não significava abandonar imediatamente tudo aquilo que sempre fez. As declarações chamaram a atenção justamente pelo tom sereno. Não havia frases elaboradas para causar impacto. Havia respostas diretas, às vezes acompanhadas de um sorriso, outras vezes seguidas por um breve silêncio. E esse silêncio dizia tanto quanto as palavras. Mesmo diante do tratamento, ela continuou participando de eventos, concedendo entrevistas e assumindo compromissos profissionais sempre que sua condição permitia. Para quem acompanhava apenas as fotografias publicadas nas redes sociais, parecia apenas mais uma aparição pública. Para quem conhecia suas próprias declarações, cada nova imagem carregava um significado diferente. Não porque representasse uma vitória definitiva, nem porque simbolizasse uma derrota. Apenas mostrava alguém seguindo em frente, um dia de cada vez. Na internet, milhares de comentários começaram a surgir sempre que um novo vídeo era publicado. Alguns internautas escreviam mensagens de incentivo, outros agradeciam pela sinceridade com que ela abordava um assunto delicado. Havia também quem recordasse entrevistas antigas, percebendo detalhes que antes haviam passado despercebidos. Pequenos gestos, uma pausa antes de responder, um olhar perdido por alguns segundos, um sorriso discreto logo depois. Ao mesmo tempo, cenas de novelas voltaram a circular pelas plataformas digitais. Personagens marcantes reapareceram em montagens feitas por admiradores. Falas conhecidas eram compartilhadas novamente. Sequências emocionantes recebiam milhares de visualizações.
Não era apenas uma homenagem à atriz. Era também uma forma de revisitar décadas de histórias que acompanharam diferentes gerações de espectadores. Entre uma lembrança e outra, o presente permanecia diante de todos. As entrevistas recentes conviviam com imagens gravadas muitos anos antes. O passado encontrava o agora sem que fosse preciso explicar essa ligação. Bastava assistir. E, quando aquela apresentação chegou ao fim, ninguém parecia apressado para ir embora. As luzes diminuíram. Os aplausos voltaram. Ela caminhou lentamente em direção à saída do palco. Não havia anúncio de encerramento. Não havia uma frase definitiva. Não havia resposta para tudo. E talvez ninguém saiba dizer, até hoje, o que o público daquela noite guardou com mais força na memória. As palavras, o olhar, ou o instante em que Suzana Vieira deixou o palco em silêncio. As luzes começavam a perder intensidade sem que ninguém anunciasse o fim de nada. O palco permanecia ali, exatamente no mesmo lugar, mas já não tinha o mesmo movimento de alguns minutos antes. Técnicos atravessavam o cenário recolhendo cabos, ajustando equipamentos e organizando cada detalhe com a discrição de quem faz esse trabalho há muitos anos. As flores recebidas durante a apresentação continuavam sobre uma mesa próxima ao camarim. Algumas ainda envolvidas pelos laços coloridos. Outras acompanhadas de pequenos cartões que permaneciam fechados. Não havia pressa para levá-las embora. Perto das primeiras fileiras, alguns espectadores permaneciam em silêncio. Antes de sair, levantavam o telefone para registrar uma última fotografia do palco vazio. Outros apenas observavam por alguns instantes, como se tentassem prolongar aquele ambiente um pouco mais. As conversas aconteciam em voz baixa. Um comentário aqui, outro ali. Depois, novamente o silêncio. Em algum lugar, uma televisão reprisava uma novela que marcou diferentes épocas da dramaturgia brasileira. Em outra casa, um trecho de uma entrevista antiga voltava a circular nas redes sociais. Também havia quem compartilhasse cenas inesquecíveis, interpretadas por Suzana Vieira, recordando personagens que atravessaram décadas e continuavam despertando reconhecimento imediato. As imagens apareciam em telas diferentes, em horários diferentes, para pessoas que talvez nunca estivessem no mesmo lugar, mas que ainda encontravam algum significado naquelas histórias. Enquanto isso, dentro do teatro, os últimos aplausos já não tinham a mesma intensidade. Restava apenas um eco distante, quase confundido com o som dos passos de quem deixava lentamente a plateia. As cadeiras vazias começavam a ocupar o espaço que antes pertencia ao público. Fileira após fileira, o auditório voltava ao estado de espera, pronto para receber outra apresentação em outro momento. A câmera imaginária começava então a se afastar bem devagar. Primeiro deixava o centro do palco. Depois atravessava o corredor iluminado por luzes cada vez mais suaves. A cortina se fechava lentamente, sem ruído, sem pressa. Ainda escapava um pequeno feixe de luz pelas laterais. O restante permanecia em silêncio. Em algum lugar, alguém voltava a assistir a uma antiga atuação de Suzana Vieira. Em outro lugar, outros artistas seguiam caminhando até o palco, levando consigo histórias sobre saúde, passagem do tempo e dedicação à profissão. Histórias que nem sempre são contadas diante dos refletores, mas que, quando finalmente encontram voz, costumam ser compartilhadas apenas no momento em que cada um sente que está preparado para fazê-lo.